Eu sou produtor rural, tenho uma propriedade em Campo Norte, fica uns 300 e poucos quilômetros, 330 quilômetros de Goiânia, vamos pegar como referência, ao norte de Goiás, tá? E eu fico muito agradecido de ter sido convidado aqui para vir falar sobre a importância da estação de monta no manejo reprodutivo. A gente faz mais ou menos, para vocês terem ideia, 8.000 protocolos de ATF ali em Campo Norte, fazendo está à disposição para quem quiser ir visitar. E a gente faz um trabalho de melhoramento genético na raça Nelore e temos hoje um pouco mais de 60 touros em Central. Eu vou falar para vocês a importância do manejo reprodutivo sobre o nosso ponto de vista, Tulipa Agropecuária. Eu não estou aqui para dizer que a minha estação é a melhor ou é a correta, assim como a raça que eu seleciono é a melhor. Eu acho que o melhor é aquilo que adapta melhor a propriedade rural de cada um de vocês. Então cada um sabe onde o calo aperta dentro da botina, essa que é a verdade. Mas é lógico que a gente tem alguns padrões que são ideal, né? Como a gente está aqui no Centro-Oeste, as estações de monta que eu mais conheço, que o período definido de uma estação de monta é aquela que começa em novembro ou dezembro, tem lugar que chove mais, lugar que chove menos. E o pessoal costuma levar a estação de monta até março, né? Então a estação de monta nada mais é um período em que você vai expor as suas vacas à reprodução. Esse período começa numa data X e termina numa data Y. Tá? E qual é a estratégia de manejo? Estratégia de manejo, no caso aqui, quando você tem uma estação de monta definida, ela ajuda você a organizar as atividades da sua propriedade. E você vai saber o dia que você vai inseminar essa vaca ou que você vai pôr touro nessa vaca, você sabe o dia que o bezerro vai nascer, você consegue controlar todo o serviço da propriedade quando você tem uma estação de monta definida. Ela tem dia para começar e dia para acabar. Você consegue regularizar o período de nascimento dos seus bezerros. Por exemplo, no nosso caso lá, a estação de monta começa em novembro. Então a gente faz estação de monta em novembro, dezembro, janeiro, até 30 de janeiro a gente está lá, está inseminando e depois põe um repasse de touro por mais 30 dias. Aí acaba a estação de monta. Tá? Existe um período ideal para a estação de monta? Eu acho que existe um período ideal. O período ideal é o período das chuvas, a hora que a gente está saindo daquela transição das águas para a chuva. Certo? Cada um sabe aquilo que é melhor. Por exemplo, eu tenho um cliente que fica em Sinop, que ele não faz estação de monta normal igual a gente faz. Ele faz uma estação de monta invertida. Por quê? Porque ele planta a soja na fazenda inteira e depois ele consegue colocar o gado todo num canto da fazenda e volta o gado nessas áreas que é soja. Então, e o período que a gente está terminando a estação de monta, ele está começando na fazenda dele. Mas aí é o que eu volto a falar, é a estratégia que ele usou para a propriedade dele. Ele montou a estratégia que funciona dentro da propriedade dele. Não é o convencional. O convencional é esse que eu falei para vocês. Começa no início das águas e finda antes das águas acabar. Tá? Quanto tempo pode durar a minha estação de monta? Volto a dizer, cada um de nós aqui determina quanto tempo é. Você que determina o tanto de vaca que você quer ter gestante dentro da sua fazenda, quanto você não quer ter. Então, o ideal é que quanto menor a estação de monta, melhor. Porque no início da estação de monta a gente tem que ter o N maior de vacas possíveis da fazenda, se possível 50% da vacada já parida para começar dentro da estação de monta, senão a gente vai jogando a estação de monta cada ano mais para frente. Passa um ano, passa dois, no terceiro ano a gente não tem mais vaca prenha. Aí nós estamos mortos, entendeu? Então tem que fazer conta e tem que... Vaca, gente, vaca não precisa de luxo, mas a vaca precisa do mínimo de condição para ela poder expressar cio e emprenhar. Não adianta a gente querer expor uma vaca para uma estação de monta, seja com touro, seja com inseminação, se a vaca não tiver um balanço energético positivo de ganho. Ela não pode estar estabilizada. Se ela estiver estabilizada, você pode fazer indução, você pode usar hormônio, você pode fazer o que quiser. O hormônio ele serve para organizar o ciclo da vaca. Ele não faz a vaca dar ciclo. O hormônio não vai fazer a vaca emprenhar. Certo? Ele regulariza o aparelho reprodutivo da vaca para que você possa inseminar todas elas
em tempo fixo, na mesma data. Então a vaca tem que ter um balanço positivo de ganho. Quando eu digo balanço positivo, se ela estiver ganhando 50 gramas, é balanço positivo. Ninguém está falando que a vaca tem que estar ganhando 1 quilo, mas ela não pode estar perdendo peso, senão o resultado da estação de monta é uma tragédia. Expor o maior número de fêmeas no início da estação de monta, eu já falei isso para vocês, quanto mais fêmea no início da estação de monta, melhor. Aqui, com a estação de monta, a gente consegue reorganizar e fazer um fluxo de caixa e ter um maior retorno financeiro da propriedade. Por quê? Primeiro, porque você consegue selecionar as suas matrizes. Se você fizer uma estação de monta e quando os bezerros nascerem, no nosso caso lá, a gente tem que atuar, pesar, por quê? Porque participa de um programa de melhoramento genético. Não atividade normal, não há necessidade de fazer isso. Se você conseguir fechar seus grupos de nascimento a cada 15 dias, 20 dias, você vai ter uma idade entre o primeiro bezerro e o último bezerro de no máximo 15, 20 dias. Se você conseguir levar esse lote separado, quando você trouxer ele no curral na hora de desmamar, se você quiser descartar 20% das suas piores vacas, é só você pesar os bezerros e pegar os 20% dos bezerros mais leves daquele lote e descartar aquelas vacas. Rodrigo, precisa fazer isso? É obrigatório fazer isso. Se você não fizer isso, você está perdendo dinheiro. Sabe por quê? Porque a vaca que desmama, vamos falar em números, se desmamar um bezerro de 200 quilos, um bezerro de 170, 180 quilos, a vaca de 200 quilos, ela tem o que desmamou um bezerro de 200 quilos, o custo fixo dela e da outra mãe que desmamou um bezerro de 150 quilos é o mesmo. O custo dela dentro da sua propriedade é exatamente o mesmo. Então vocês têm que selecionar por habilidade materna, tem que descartar as piores vacas. Se você não tiver estação de monta, se você tiver bezerro nascendo o ano inteiro na sua fazenda, você não consegue descartar. Outro ponto, você consegue selecionar a eficiência reprodutiva das suas vacas. Ou seja, as vacas que ficam vazias no período daquela estação de monta, que você determinou de tal data, você tem que descartar. Não pode dar chance para a vaca. Se você der chance para a vaca, você está jogando contra o seu retorno financeiro. Não pode ter, é lógico que a gente, é meio agressiva a palavra, a gente ama a vaca, mas a vaca, ela tem que pagar a conta dela, e pagar a conta dela é produzindo um bezerro por ano. Mas também a gente não pode culpar ela de não emprenhar se a gente não der condição, não der ambiente para ela. Porque neste caso aqui acontece uma característica que ela é meio antagônica. A vaca que desmama o pior bezerro, ela emprenha no primeiro dia da estação de monta. E a vaca que desmama o melhor bezerro, a tendência é ela emprenhar no último dia da estação de monta. Eu vou falar para vocês por quê. Porque a vaca que desmama o bezerro mais leve, ela não dá nada dela para o bezerro. Então ela está sempre gorda, ela é a mais bonita, ela é o pelo mais liso da fazenda, é sempre a vaca que desmama o pior bezerro. Certo? E a vaca que desmama o melhor bezerro é sempre a vaca mais sentida, aquela que está mais magra, aquela que está mais judiada, porque ela doa dela para o bezerro. Então, se vocês começarem a observar isso, vocês vão ver. E quando você tem a estação de monta, você consegue controlar isso muito melhor. Aí aqui eu disse, né? Você consegue descartar as piores vacas e as vazias num único momento, né? Quando você encerra a estação de monta, você consegue fazer isso. Aí você consegue um volume financeiro melhor. Se você acabar a sua estação de monta, se tiver apertado de pasto, um exemplo estratégico, em vez de desmamar os bezerros das vacas vazias com 7 meses, você pode desmamar ele com 5 meses. Aí você desmama ele com 5 meses, suplementa um pouco o bezerro e você consegue matar essa vaca ainda dentro do período de chuva. Quando você tem uma estação de monta definida, você sabe o dia que começa e o dia que termina. Você sabe o dia que nasce o primeiro bezerro e o dia que nasce o último bezerro. A gestação do Nelore, numa vaca, a média é 292 dias. Se alguém fizer cruzamento industrial, a média é 285 dias. Ou seja, do dia que ele nascer, você pode contar no calendário lá. Isso muda um pouquinho, 10 dias para mais, 10 dias para menos, mas 80% do gado vai parir com 292 ou 285 dias. Tem só 2 minutos. Aí aqui você sabe o momento ideal de investir em genética. Você não precisa ficar comprando touro aleatoriamente ou semi-aleatoriamente. Você sabe que vai começar aquele dia ou terminar no outro. Você tem um momento ideal para você investir em genética. Você consegue descansar os seus touros. Acabou a estação de monta, você tira os touros da vacada, larga eles todos num pasto recancheado e você consegue descansar a torama dando uma vida útil maior para os touros. Você consegue controlar a consanguinidade.
Se você tem estação de monta e ela é com touro, por exemplo, você sabe exatamente quando as filhas daqueles touros vão entrar em reprodução, para você não colocar eles nas filhas. Se você tem bezerro nascendo o ano inteiro, você não consegue controlar isso. Você tem fêmea entrando todo dia em cio. Aí você não consegue controlar com a civilidade, acaba tendo pai com filho no mesmo período. E você tem uma concentração maior de bezerro no desmame. Você sabe que tal dia você vai desmamar um lote de bezerro e vai poder comercializar aqueles bezerros. Se você não comercializa e faz recria e depois faz engorda, você consegue dar um destino melhor para esses bezerros. Quando você tem uma estação de monta, você sabe, é aquilo que eu falei, você consegue controlar se você precisa desmamar o bezerro mais cedo, se você precisa levar o bezerro mais tarde. Tudo você consegue controlar. Você consegue controlar a sua vaca. Se você não faz isso, você não consegue controlar a vaca. Beleza? E como o tempo é pouco, eu deixei aqui quais são as suas dúvidas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, eu estou à disposição. Desculpa. Essa seleção por questão de leite da mãe, às vezes no um ano ele vai estar mais pesado que aquele que desmamou mais cedo. Se for questão de função que era melhor, como é que é essa questão? Aí é o seguinte, aí nós estamos partindo para avaliação de sobreano e não avaliação de desmame. Na avaliação de desmame, o que importa é a vaca. O que mensura se o bezerro ganhou mais peso ou menos peso, com certeza é a habilidade materna da mãe. Quando a gente vai para o sobreano, aí já não é tanta responsabilidade da mãe. Aí entra um pouco do pai, ok? Vamos dizer que metade é pai, metade é mãe, e desempenho próprio daquela progênie, daquele indivíduo. Tem indivíduo que depois ele consegue superar, ele consegue ter mais ganho do que outros indivíduos. No nosso caso lá, como a gente faz e mensura tudo isso, dentro do grupo de manejo, depois dentro do grupo de contemporâneo, todos os animais são pesados em jejum. A gente tem uma avaliação genética, que depois eu posso te mostrar, que demora um pouco mais de tempo, que tem tudo isso. Você consegue medir qual é o animal que tem mais retorno para a habilidade materna, qual que é aquele que fornece, a gente chama dias para ganhar 400 quilos, né, que é essa avaliação do sobreano. Então, que é uma medida que a gente chama de T400, aos 400 dias de vida, tem animal, tem touro que consegue por 90, 100 dias de antecedência dos seus contemporâneos. Então isso acontece medindo o desempenho próprio da progênie, que é o que você acabou de falar. Aí é o indivíduo tirado da mãe, quantos quilos ele ganhou frente aos irmãos dele, que são do mesmo grupo, que nasceu na mesma condição, que está no mesmo capim, que está no mesmo ambiente, que está tudo, que teve um desempenho superior. Aí é mais do pai do que da mãe. É do pai e próprio do indivíduo. E quando faz o CRIP? Quando você faz o CRIP, existe uma tendência de você mascarar um pouco a habilidade materna. Não é 100%, é um pouco. Por quê? Porque tem bezerro que entra mais no CRIP. A hora que você desmamar ele, você está dando o crédito do peso dele para a mãe dele. E a mãe dele às vezes não está dando todo aquele leite. No nosso caso, eu não tenho nada contra o CRIP. Nada nenhum. Eu não uso CRIP porque, como a gente é fornecedor de genética, a gente precisa levar a informação mais precisa possível para o mercado.